Olá, maravilhosos! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal. Se você está de volta, muito obrigada pela sua audiência. E hoje a gente vai bater um papo sobre mercado imobiliário. E para isso, eu trouxe aqui três maravilhosas da nossa comunidade. E a gente vai conversar então com a Letícia Gomes, ela que é corretora de imóveis, formada em Direito e em Negócios Imobiliários. Atua como captação, compra, venda de imóveis em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com atendimento personalizado e transparente. Siga nas redes sociais, Gomes Corretoras. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito dessa iniciativa. Ah, que bacana! Temos também aqui Maria Júlia Rios Interlandi. Ela que é formada em jornalismo, trabalhou 8 anos com assessoria de imprensa e produção cultural. Durante a pandemia, se mudou para Campo Grande e vê na paixão por arquitetura e decoração uma oportunidade de ingressar em um novo mercado. Desde 2022, atua como corretora imobiliária, intermediando a compra e venda de imóveis e investimentos imobiliários. Siga nas redes sociais, @imóveis.maju. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. De nada. E também, por último, não menos importante, para fechar aqui o nosso trio, temos com a gente Samara Batista. Ela que é corretora de imóveis por paixão e RH por formação. Casada com o Hélio, mãe do Bernardo e do Samuel, é uma profissional dinâmica e comprometida com a excelência no setor imobiliário, com atuação destacada em duas frentes estratégicas: o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e a gestão de imóveis de curta temporada, short stay. Siga nas redes sociais, @corretora_Samara Batista. Seja muito bem-vinda. Obrigado, boa noite. Agradeço pelo convite. É muito bom ter mais duas profissionais, né, do mesmo ramo para a gente poder bater um papo bem legal. É muito bom ter as três aqui comigo. E agora, para começar, vamos conhecer as nossas convidadas. Como que foi a trajetória empreendedora delas até aqui? Letícia, conta pra gente como que foi começar a empreender no ramo imobiliário. Então, primeiro eu comecei estudando direito. Na verdade, eu nem me imaginava como empreendedora, nem me imaginava no ramo imobiliário. E depois eu vi a minha mãe, indo para esse ramo imobiliário, gostando muito, me inspirando, me dando força, decidi fazer negócios imobiliários. E desde então eu trabalho com a área, eu gosto bastante. Eu fiz estágio em imobiliária, eu fiz estágio na Bela Morena, eu trabalhei na Uni Imobiliário. Hoje eu estou autônoma, mas com essa parceria com ela e gostei muito. Porque tem também a parte jurídica, você faz uma análise breve ali do contrato, mas você tem esse mais tato com a pessoa, tem a questão da negociação, de vender um sonho. Então, gostei muito. Olha só, que bacana. E você, Maju, como que foi a sua trajetória aí? Veio do jornalismo igual eu e aí foi parar no ramo imobiliário. Como que isso aconteceu? Minha mãe e meu pai são corretores de imóveis, né? Eram corretores de imóveis. Então, minha vida foi meio que assim, dentro de decorados da Empol. Acho que vocês não têm idade para lembrar da Empol. Mas, então, assim, eu sempre gostei de decorados, de arquitetura. E eu não me via também nessa profissão, né? Até que na pandemia eu resolvi voltar para Campo Grande, que eu fiquei 19 anos fora daqui. E aí eu passava o dia inteiro no Infoimóvel, porque eu gostava de ver as casas por dentro, sabe? Então eu adorava ficar lá mexendo, como deve ser aquela casa por dentro e tal. Aí um dia me deu uma luz, assim, eu falei, uai, e se eu trabalhasse com isso, né? Eu capaz que eu ia achar bom. E então eu me inscrevi no Cresce, né, para poder tirar a credencial do negócios imobiliários. E nisso eu consegui um estágio numa imobiliária, na BR House. E 2 meses depois eu fiquei pensando assim, onde que eu gostaria de trabalhar? E tinha uma imobiliária que eu queria trabalhar nela. E consegui. 2 meses depois eu fiquei lá, consegui passar pela seleção. Fiquei quase 3 anos trabalhando lá. Depois eu agora trabalho como autônoma
E acho barato. Eu adoro o mercado imobiliário e a Letícia falou uma coisa que eu acho que tem todo mundo que trabalha, né, no mercado imobiliário, pelo menos sente que tem essa coisa de realizar sonhos, né? Desde o primeiro imóvel, você conseguiu alavancar um dinheiro na sua vida e você melhora onde você mora ou você compra para investir, é um barato. Só. E algo que fica muito nítido, né, é que tem aí uma paixão mesmo, né, por atuar com imóveis. E você, Samara? Então, eu entrei, é engraçado a minha história com o início com o imobiliário, porque eu trabalhava, na verdade, numa vidraçaria, eu trabalhava na parte de atendimento e administrativo. E as imobiliárias fazem muito isso, né? Eles fazem manutenção, né? Principalmente quem mexe com locação, então eles fazem toda a gestão da locação e trabalham muito com a manutenção do imóvel. E a menina que atendia, a vendedora, estava no horário de almoço e tocou o telefone e eu atendi. E eu atendi, peguei, conversei com a moça, fiz o orçamento para ela. O nome dela é Solange, Sol, minha amiga hoje. E ela era gerente numa imobiliária chamada Humberto Canalha. Ela é bem conhecida, é bem antiga, eu acho que é uma das mais antigas aqui. E aí eu conversei com ela, atendi ela, passei o orçamento. No outro dia ela tocou o telefone lá na empresa. Ela ligou e falou assim: eu quero falar com a Samara. Eu falei, né, as meninas transferiram a ligação. Ela falou assim: você não quer vir trabalhar aqui comigo? Bem assim, na imobiliária. Eu falei, como assim? Eu nem conhecia ela, foi por telefone. Aí eu já estava um tempo na vidraçaria, já estava buscando coisa melhor. Ela falou: olha, eu preciso de uma pessoa aqui na área de locação para atendimento, seu atendimento é muito bom. Vem fazer uma entrevista comigo. E aí eu saí do serviço, fui lá, fiz uma entrevista. E ela me contratou. E aí eu fiquei por lá 3 anos, né, nessa imobiliária, trabalhando com a parte de locação, atendimento de aluguel. E aí fiz o curso, mas fico ali, fiz o curso de técnico em transações, mas não ingressei. Sempre fazia umas parcerias, mas nunca tinha me registrado no Cresce. E aí passou, fiz gestão de RH, fui trabalhar em outras empresas, né, tive um outro negócio e fui fazer isso. E aí quando foi uns 2 anos atrás, foi um desafio, assim, eu falei, eu sempre gostei do atendimento, né, tanto que eu fiz gestão de pessoas porque eu gosto de pessoas. E aí eu voltei, eu falei, não, eu vou parar de fazer parceria, porque daí ficava muito amarrado nas parcerias, não tinha o Cresce, aí o Cresce fica de olho na gente também, porque eles têm uma fiscalização muito rígida, e sempre eu postava anúncio e o pessoal vinha, cadê o Cresce? Tá faltando Cresce no anúncio. E aí eu falei, quer saber, hoje eu tenho um curso, vou lá e vou me credenciar. E aí eu fiz o credenciamento. E aí eu voltei para o imobiliário, assim, né, voltei, e aí já tô ativa, assim, já tenho mais ou menos uns 3 anos que eu tô focada nisso, no ramo imobiliário, porque antes eu tinha outras coisas, mas eu ia pelo mais fácil, né? Eu ganhava mais dinheiro, porque o imobiliário, ele é isso, ele é maravilhoso de trabalhar, mas todo mundo sabe que é um mercado muito competitivo e muito difícil também, porque às vezes o mesmo imóvel que você mostrou, outros 3 corretores mostraram e a pessoa escolhe o outro corretor, né? Porque se identifica mais. Então foi isso, eu falei, não, eu vou fazer o que tá no meu coração, que é o imobiliário, que eu gosto de fazer isso, e fui, daí tô aí. Gente, muito interessante. Letícia, me conta uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Por que alguns imóveis, eles ficam parados assim por muito tempo, meses, mesmo tendo um anúncio assim que aparentemente é atrativo? Então, isso eu aprendi até trabalhando nas imobiliárias. Eu precisei trabalhar nessas imobiliárias que eu citei para entender. Porque o que que acontece? Às vezes o imóvel é bonito, o corretor ele é competente, anuncia tudo muito bem, muito bonito, mostra o imóvel, consegue achar potenciais compradores, mas esse imóvel ele está fora do preço. Ele não foi bem avaliado, ou ele foi bem avaliado por esse corretor, mas esse corretor não soube falar para o cliente: olha, tem uma diferença entre o valor de mercado e o valor emocional. Você quer vender o imóvel por 1.600.000, mas ele é um imóvel mais antigo, a estrutura dele está diferente comparado com outros imóveis, então, pela nossa avaliação, aqui é 1.200.000. Isso que dificulta hoje em dia a venda, na verdade, é fora do preço da avaliação. Olha só, uma disparidade, Uma né, disparidade de mesmo. valores. Tem um fator também que eu acho interessante nessa questão de valor de mercado, que tem pessoas que têm oportunidade de comprar um terreno em um lugar não tão valorizado assim, e eles fazem uma casa dos sonhos, né? Eles fazem uma casa grandona, cheia de acabamentos de primeira. Isso E é que é muito uma possibilidade também. difícil, né, de viabilizar a venda, porque ela não está numa localização adequada até para a qualidade dela. Olha só. Né? Então a gente tem a preço e localização são coisas assim que determinam bastante o valor
de um imóvel, né? É, isso funciona à mais venda. quando a pessoa quer economizar, mas ela quer fazer aquela casa dos sonhos economizando. Aí ela escolhe uma localidade mais em conta mesmo. Ou às vezes Agora- até porque é perto da família, onde a pessoa cresceu e ela sempre quis Então, morar ali, mas de repente Mas isso tá? dificulta muito a venda mesmo, porque daí a pessoa construiu, valeria 1 milhão, mas pela avaliação, por conta da localização, desvaloriza às vezes, né? Que é o oposto de quando a gente encontra um bom imóvel, um espaço dentro de uma localização bacana. Então, tem imóveis que são mais antigos ou que eles não estão adequados mais à realidade do bairro. Eu lembro muito perto ali do Tiradentes, tem muitas casas ali que ainda são bem simples e elas poderiam muito bem dar lugar, né? A pessoa tem um valor de mercado interessante para outros tipos de empreendimento comercial, principalmente, né? Que já é um lugar ali que vem tendo um burburinho mais comercial, né? Olha, realmente são vários fatores, né? Mas, Maju, agora a gente está num boom aí do mercado imobiliário, né? Tem muitos lançamentos, né? Tem uns que você olha e já tá lá, vendido, né? O prédio nem subiu e já tá 100% vendido. Mas como que a gente faz essa análise, a gente enquanto cliente ou investidor que tá querendo comprar o imóvel, de qual que é a melhor oportunidade? Olha, quando a gente fala de imóveis de lançamento, é uma oportunidade muito interessante, tanto para quem pensa a longo prazo, né? Eu vou me casar e eu quero comprar um imóvel mais acessível, porque você tem uma entrada menor, você tem um período para você dar alguns pagamentos antes de você realmente entrar com financiamento. Né? Então, assim, é muito mais fácil você comprar um imóvel na planta financeiramente falando. Porém, também é uma opção muito bacana de investimento, né? Porque você consegue pulverizar isso, de certa forma, com um investimento um pouco menor do que se você entrasse direto num financiamento de uma casa pronta, que a gente chama de casa de terceiros, né? Uhum. Então, assim, a gente tem lançamento de todos os segmentos, né? Minha Casa Minha Vida tem bastante, médio padrão tá bombando pela cidade em bons lugares, né? E alto padrão, cada vez mais alto. Sim. Cada vez mais alto padrão, a gente tem, assim, gente, qual que é o nome daquilo? Nem etiqueta. É a marca forte mesmo, né? A gente tem Brand. Pininfarina aqui, que são a Porsche fazendo análise para empresas, né, do ramo imobiliário, e também tem o médio padrão. E dentro disso tudo, a gente está dentro de uma cidade localizada, assim, muito próximo de onde vai ser a rota bioceânica. Então, aqui é um lugar onde vai passar muita coisa, vai vir muita gente. Já tem muita gente de fora aqui, não sei se vocês notam, E né? tem também a questão do imóvel na planta, é a valorização com o tempo, né? Sim. Porque você compra um imóvel hoje. Tem gente que fala assim, vou esperar mais um pouco, vou esperar. Aí passa 1 ano, 2 anos, as pessoas não compram, e aí aquele imóvel que ela poderia ter comprado 2 anos atrás, hoje ela não tem mais condições, já tá fora do E orçamento muita dela. gente compra para isso, né? Para você ter a opção de comprar para morar e a opção Exatamente. para E os revender quando ele lançamentos estiver trazem muito aparecendo. né? É isso mesmo. E os lançamentos trazem muito isso, né? Que é a questão da valorização a curto prazo, porque é 3, 4 anos o prazo normalmente padrão, né, de uma obra desses empreendimentos. Então, assim, a pessoa compra daqui 3 anos, o valor que ela pagou, ele já vai ter uma valorização tão alta no imóvel dele que às vezes ele nem precisa fazer o financiamento, porque tem muitas construtoras que elas fazem o parcelamento próprio. Então você pode ir pagando, eles chamam, né, de bolão, né, alguns chamam de bolão, outros chamam de... Eles fazem esse desmembramento, você vai pagando a porcentagem desse empreendimento. Então, às vezes você compra um apartamento, você dá 30% do valor de entrada, 10%. Tem gente que aí tá fazendo com 20%, né, 20% de entrada. E aí você vai pagando cotas até chegar ele está pronto para você poder financiar, que daí tem que sair o habite, né? Toda essa parte mais burocrática. E aí, às vezes, a pessoa já até pagou. Com o tempo vai passando, ela vai pagando esses valores maiores, né? E aí ele já está quitado quando é entregue, né? Essa é a grande vantagem, porque na planta você consegue pagar 10% de entrada. Isso. Depois de pronto, normalmente é 30%. Olha só, Exatamente. é uma boa diferença. Sim, bastante. Bom, eu já aproveitei aqui, tirei todas as minhas dúvidas, matei toda a minha curiosidade. E você, já sabia de tudo isso que foi falado aqui? Então, aproveita agora e deixa aí um comentário, que depois todas nós vamos olhar e vamos responder cada um deles. E agora, Samara, quero saber de você. Qual é a diferença do aluguel tradicional para esse short stay? Isso, short stay, que é o aluguel de curta
duração, né? Aluguel de temporada. Os famosos Airbnb, tem gente que conhece mais por esse nome. Vantagem. Para o proprietário, ele traz, às vezes, até 3 vezes maior o valor de lucro sobre esse imóvel. Porque pensa assim, a pessoa tem um imóvel assim, que dá para alugar por R$ 2.000 mensais, numa localização boa. Né? Ela falou do Tiradentes, é um bairro assim que ele está ali próximo à saída de São Paulo, onde está saindo a celulose, né? A fábrica que já entregou. Está numa localização boa. Então tem apartamentos ali que eles são avaliados em R$ 2.000 aluguel mensal. E aí a pessoa fala assim, é 2.000, mas aí demora um ano, a pessoa me entrega o imóvel, eu tenho que gastar 15 mil para fazer a reforma. Né? E aí, às vezes, para a pessoa não compensa. E o que que ela faz? O que que eu faço normalmente, né? Falo, vamos fazer um Airbnb. Por quê? Tem diários que a gente consegue chegar a R$ 300 a diária. E dependendo da movimentação desse apartamento, a pessoa aluga 10 vezes no mês. Então, assim, se ela alugar 10 vezes no mês a R$ 300 a diária, ela já ganhou 3.000, né? Do que ela vai ter que esperar 30 dias para ganhar esse aluguel. E assim, o que que acontece em Campo Grande? Né? A gente tem, além desse movimento de negócios, né, de pessoas, a gente tem muita gente que vem para fazer cirurgia, mora no interior, mas precisa fazer uma cirurgia aqui em Campo Grande, porque é só aqui que atende. Tem cidade interior que não tem essa demanda, né? Não consegue atender. E aí a pessoa precisa de um lugar para ficar, e às vezes tem família, tem criança, e o hotel é muito burocrático para ficar com criança, né? Porque você tem várias coisas assim. Então, assim, é um aluguel por conta da temporada que a pessoa se sinta em casa, né? Então, ela tem a vantagem dessa locação, dessa disponibilidade do imóvel também, quando o proprietário fala, não, tem mês que eu não quero alugar porque minha família vem de fora e eu preciso do imóvel. Então, ela vai lá, deixa, olha, em julho eu não alugo meu imóvel. Tranquilo, a gente deixa ali reservado para ele nessa época que ele precisa. É interessante você falando que eu trabalho só com venda, né? Coragem de mexer com aluguel. Então, e é isso também, porque o aluguel, tem muitos corretores que eu mexo muito pouco com o aluguel mensal, né? Diferente dela que já trabalha com isso. Por conta disso mesmo, por causa dessa manutenção. E o short stay, não, você faz a manutenção diariamente, porque a pessoa que alugou, ela sai, você já vai lá para limpar, organizar, ver se tem alguma coisa faltando. Então, isso traz também para o proprietário esse valor que ele gasta de manutenção menor, né? Do que ele ter que deixar um ano, a pessoa vai lá, pinta a parede, estraga móveis. E aí, quando ele vai fazer o orçamento, o aluguel que ele ganhou ali não compensou durante esse prazo. Então, como eu vi que aqui em Campo Grande tinha assim, as pessoas acham que não é turístico, né? Que acham que só o turístico que dá. Não, aqui a gente tem pessoas que não vivem de turismo, vivem de negócios. Pessoas que vêm para uma reunião, vêm dar um curso, você não viaja, né, para dar curso, né? Você é palestrante, você sabe. Então, às vezes, você prefere ficar num lugar que você vai se sentir em casa. Você pode acordar, fazer seu café, né, fazer sua comida, porque, né, você não gosta de comer fora, enfim. Então, foi por isso que eu fui buscar mais essa especialização nesse aluguel de temporada mesmo. Olha só que interessante, né? E para você, Letícia, o que o digital mudou no jeito de comprar imóveis? Para mim, principalmente para conseguir atender os mais jovens, porque a nova geração, ela faz tudo com digital. Então, primeiro te conhece pelo digital. A gente não tinha página no Instagram, a gente criou a página no Instagram e a gente percebeu que o nosso público gosta muito mais de stories do que de publicação no feed, então a gente normalmente faz isso. E eles vêm até você pelo Instagram ou pelo WhatsApp ou por indicação, eles querem tudo pelo digital. Então, você dar essas oportunidades é muito melhor. A gente dá até a oportunidade de avaliação online. A gente faz a visita técnica no imóvel, vê a conservação, acabamento, vê se está tudo regularizado. Depois faz essa comparação com outros imóveis, com a realidade ali do bairro e traz a avaliação online também pela reunião online. Isso eu acho que impactou os negócios imobiliários e quem não aderir ao online vai estar perdendo um público aí. Porque até os mais velhos hoje em dia querem também essa praticidade. Sim, a presença no digital hoje é essencial para qualquer tipo de negócio. Mas, Ju, para quem está começando a investir em imóveis ou está pensando em sair do aluguel, qual seria o melhor caminho que você indicaria? Olha, Stephanie, depende um pouco do que a pessoa tem agora, né, para poder investir. Mas eu acredito muito na MRV, é uma boa, porque a entrada baixinha é parcelada pela própria
incorporadora, né? Mas a gente tem outros tipos de oportunidades também, né? Eu moro no centro, eu sou apaixonada pelo centro. Eu morei muito tempo em Goiânia. E ali o centro é vivo, o centro ainda ele tem comércio demais, ele tem serviços públicos, então ele está sempre. E aqui em Campo Grande eu me deparei com uma realidade um pouco diferente, porém uma oportunidade enorme também, né? A gente tem apartamentos espaçosos, enormes. A gente tem apartamentos que ainda tem portaria presencial. O meu, por acaso, tem. Eu acho um luxo. Eu adoro receber minha encomenda, sabe? Não só isso, no meu apartamento tem muito idoso. Então, assim, eles têm essa ajuda de entrar e poder sair. Tem um controle bacana, até mesmo de alguns jovens que tem ali, que os pais sabem a hora que entra e que sai. Então, assim, é muito... eu acho bem bacana esse estilo. Mas você falou em investimento, a gente tem a oportunidade de comprar um apartamento que já está pronto e fazer uma reforma nele, porque ele vai valorizar, ele é muito bem localizado ainda, é procurado por muitas pessoas, sim, no centro, ou em outros lugares também, que a gente tem apartamentos que são mais acessíveis, e só às vezes você tem um olhar mais carinhoso para esse espaço, você consegue valorizar ele, botar ele no Airbnb. E escutando a colega falar, tem muita gente que vem do interior para passar o final de semana e resolver. A gente tem muitas reuniões de negócios aqui em Campo Grande, o pessoal de Dourados, Hidrolândia, eles têm que vir para cá para poder fazer reuniões, fazer compras, fechar negócios, né? Fora também ali perto das universidades, né? A gente também tem um público que vem fazer concurso, que vem fazer alguma prova, que vem resolver alguma coisa. Então, sim, Campo Grande é uma cidade que movimenta bastante o aluguel por temporada. E sempre a planta. Esses dias eu fiz uma venda para uma menina de 24 anos, e eu fiquei super feliz por ela, porque foi o primeiro imóvel dela, ela comprou para investir. Ela mora de aluguel, mas ela conseguiu dar uma entrada bem baixinha, ela teve subsídio do governo e as parcelas ficaram super em conta para ela investir, vai ter o aluguel que vai pagar o financiamento dela, né, e ela ainda vai ter um valor de retorno nisso. E também tem clientes que compram médio padrão, que é para isso também. É uma entrada um pouco maior, é uma parcela um pouco maior, mas o retorno é muito legal, principalmente de valorização. A gente hoje tem lançamentos em bairros muito bons. A gente vai ter um agora ali na Autonomista, que não é um bairro de apartamentos, né? Agora a cidade vem crescendo, vem se adensando mais ali, né, nessas regiões mais nobres. Então, a oportunidade de você morar num lugar desse, e tem muitas famílias que também querem que os filhos morem perto. São várias oportunidades. O que eu gosto bastante, Stephanie, é de conhecer um cliente. A gente acaba ficando amigo, a gente tem que saber, tem gente que está separando, tem gente que está morando sozinho pela primeira vez, são tantas situações. Então, quando o cliente está assim, aberto a conversar, a falar o que ele quer, eu sempre falo, me ajuda a ser objetiva com você. Porque senão a gente fica... tem muita coisa no mercado, né? Então, assim, quando a gente vai mostrando tudo, então é legal a gente ter uma conversa bacana, né? Para eu entender bem o que esse cliente está precisando, porque e é bom ter a cabeça aberta. Porque às vezes a pessoa vai querendo uma coisa e fala assim, não, que é isso. Mas existem opções que podem ser melhores para ele ainda, né? Ou pelo menos para ele analisar. Tem bastante coisa bacana aí acontecendo no mercado. Sim, isso para mim, enquanto cliente, é fundamental, que a pessoa seja objetiva comigo, eu quero isso. Mas se ela vê uma oportunidade melhor, ela pode me apresentar, porque senão acontece isso que você falou, né? Fica essa apresentação de tudo, de um monte de coisa. Eu acho assim, a gente é um especialista. Nós sabemos o que está acontecendo no mercado imobiliário. Às vezes você quer um investimento e fala, eu estou pensando nisso, mas eu posso te oferecer alguma coisa que seja mais rentável, ou que tenha uma condição melhor de pagamento. Então, assim, essa conversa é muito importante. Às vezes a gente pega alguns clientes que são um pouco resistentes em realmente abrir o jogo, falar o que eles estão querendo, sabe? Mas quando eles fazem isso... A gente pega muito isso. Tem. Isso é verdade. Sim, e o que você falou dos apartamentos no centro, né? Os apartamentos no centro, normalmente, eles têm uma metragem maior e um preço mais acessível. Então, isso, às vezes o cliente... que apartamento que você conhece aí na planta de 70, 100 metros quadrados? Aí as opções hoje, nessa metragem, às vezes estão fora do orçamento. Quando você dá essa opção, olha, e o centro, a gente pode ir atrás de um apartamento, eu consigo aqui, eu tenho algumas opções, vou te mostrar, já está reformado, ou de repente você consegue desembolsar um valor para reforma, aí você consegue dar opções ali, chegar no que o cliente é interessante porque eu tenho algumas pessoas que apresentam uma resistência com o centro, falando que chegou no limite de valorização, e não é verdade.
o limite de valorização ele chega para um apartamento que não foi atualizado. Então, assim, hoje um apartamento no centro que está, sei lá, 300 mil, ele está nesse valor porque ele não está reformado, ele não está com bons armários, ele não está porque a localização dele é ótima, gente. Eu desço, é tudo perto, tem ônibus do lado, tem formas de você. Tem a praça do rádio, onde eu moro. Todos Então, os assim, serviços que você todos os precisa serviços ali. é tudo a pé que a gente faz. E é muito gostoso à noite. Você vai andar ali, pessoal, eu já tive cliente falando que é perigoso. Gente, eu ando à noite pra tudo quanto é canto. Claro que eu não vou andar nem no lugar 10, 11 horas da noite, assim, né? Mas é muito gostoso você poder ir numa padaria, você poder ir no supermercadinho ali pertinho, e você faz tudo ali, farmácias. Mas o interessante é isso, o platô dele não chegou, ele não chegou no limite de valorização dele. Então, às vezes, você pega um apartamento que é 1 milhão, cara, vai ter o quê? 180 metros quadrados, por aí, sabe? É coisa grande. Se você reforma aquilo ali, não tem como você não se encantar com espaço, localização E até com dentro de um segurança. lugar bacana. E segurança, né? Sim. Então, é uma opção que encanta muitos clientes, né? Uhum. Também gosto de dar essas opções, assim. Porque às vezes o cliente quer uma coisa, às vezes o cliente está até procurando aluguel e quando você mostra para ele um fluxo de pagamento, pronto, é como se eu estivesse pagando aluguel para mim mesma. Aí ele já se encanta, ele já quer. É interessante, eu vi. Desculpa, Stephanie. Não, é para falar. Eu notei recentemente assim uma demanda muito grande de pessoas querendo sair do aluguel. Estão procurando apartamentos prontos, casas prontas para sair do aluguel, porque não sei se você vai concordar comigo, o valor do aluguel aumentou bastante. Sim. Porque não tem lugar para alugar aqui em Campo Grande. Você aluga o que tem disponível, você não aluga o que você quer. Sabe? Então, assim, hoje o investimento muito bacana nisso também é um dos maiores déficits habitacionais das capitais. Então, hoje eu quero morar, sei lá, no Tiradentes que a gente estava falando. Você vai morar onde tem disponibilidade. Exatamente. Você não tem no prédio, eu quero morar em tal prédio. Não, vamos ver se tem. Então, assim, hoje, quando você compra um imóvel pensando em alugar ele, é um mercado muito bacana de investir, porque vai ter procura. Aqui em Campo Grande tem procura. Muito interessante isso. Aproveitando falando, né, desse movimento de mercado, o que você vê aí pela frente? Tem alguma tendência que você destacaria no nosso mercado imobiliário? De quais imóveis estão sendo mais procurados? Olha, hoje, pelo que eu vi, pelo que chegou a mim, o pessoal está procurando mais imóveis com cômodos mais funcionais, mais bem distribuídos, nem que não seja uma casa muito grande e que tenha ali uma varanda ou uma piscina. O pessoal procura mais isso hoje do que antigamente. Por exemplo, há um tempo atrás, aquelas casas enormes com muitos quartos eram muito procuradas. Hoje nem tanto. Hoje é mais uma metragem média ou menor, mas bem distribuída, com varanda, ou até aqueles apartamentos churrasqueira, ou até aqueles apartamentos que você consegue assim aproveitar melhor o espaço, que tem uma sensação de amplitude, é o que Sim, tá isso vindo aí. mais para mim. É isso mesmo, mas o que ela falou é verdade. Então, igual ela estava falando em relação os apartamentos, né, que são menores hoje, né? A gente teve essa mudança por conta das famílias também, que diminuiu, né? As famílias não têm mais tantos filhos igual antigamente. Então, acaba que eles optam por apartamentos menores, casas menores, mais funcionais, mais compactas. Né? A vida é muito corrida, então às vezes a pessoa fala assim, vou comprar uma casa muito grande, a manutenção é difícil. Eu falo porque eu tenho o pensamento de mudar para apartamento, porque eu moro em casa, e a minha casa é muito grande, assim, o terreno é grande, a gente já fez tudo que tinha para fazer lá, e ainda tem terreno. Então, assim, e isso é uma dificuldade, porque a gente vive correndo, então a gente nem aproveita tanto o espaço. E quando um apartamento ou uma casa menor, a família fica mais junta, né? Não tem mais tanta gente tem gente que não quer mais ter filhos, né? Ou quer ter um só, quer ter pet, né? Então eles acabam optando por essa facilidade de ter um apartamento ou uma casa mais compacta, tanto que as casas hoje, você pega essas casas, a maioria são projetos bem parecidos e bem compactos, né? Compacto, mas bem distribuído, Isso, funcional. exatamente. Até mesmo a questão de pets. Tem vários lançamentos, né? Que tem pet care, que eles chamam. Tem parquinho pro cachorrinho, tem lugar para dar banho. Sim. Né? E ao mesmo tempo que tem pessoas procurando lugares menores e funcionais, tem um mercado de luxo aqui em Campo Grande absurdo. Né? A gente vai ter vários lançamentos ali ao redor, entre o Dama e o Bosque dos Ipês, né? O shopping ali. Isso. A gente vai ter uma série de lançamentos de
condomínio de altíssimo padrão, praia artificial, sabe? São coisas assim que não se vê muito até então. Ali vai ser um complexo residencial. Acho que De vai ser um altíssimo condomínio padrão, resort, né, que eles estão falando. Olha só. Mas é um comportamento, né, da sociedade que começa ali a moldar o mercado, né? Então aí a gente vai vendo esse reflexo aí nos novos lançamentos que estão vindo. E aí, maravilhosa, pensou em alguém que vai se interessar por esse tema? Aproveita agora e compartilha com ela. Bom, e aí eu quero saber agora das três. Qual é a chave para ter sucesso no mercado imobiliário? Eu eu vou falar assim, do meu ponto de vista, né? Campo Grande, a gente tem fama de ter um atendimento ruim. E não é só no mercado imobiliário, a gente vai nas lojas, a gente vê isso, né? Nos cafés, padaria, né? Posto de gasolina, todo lugar que a gente vai, a gente tem esse atendimento ruim. Então, acho que o sucesso, ele vem daí do bom atendimento. E também de você entender o que seu cliente quer, dentro da possibilidade dele. Eu sempre falo isso, possibilidade do cliente. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega em mim e fala assim, Samara, eu quero morar no Dama, né? O Dama, e eu ganho 5 mil por mês. Não tem como ele morar no Dama. Então, eu falo assim, a gente tem que ser realista. Então, não vender ilusão pro cliente. Não, você pode comprar no Dama. Eu falo isso por quê? Porque isso, quando você... Eu falo isso porque, assim, eu já tive cliente que queria ver casas que não cabiam na aprovação dele, né? Que, no limite que ele podia. E isso gera uma Frustração. frustração, exatamente. Porque a pessoa vai lá, ela sonha, ela idealiza com aquela casa. Aí você vai lá e depois fala, olha, não aprovou porque a sua entrada ficou tanto, e aí você já sabe que a pessoa não tem. Então, eu falo assim, que o sucesso é o bom atendimento e entender o que o cliente quer. Porque você pode mostrar 20 imóveis para ele, mas você tem que saber o que ele quer e o que ele pode comprar também. Para você não causar isso no cliente, né? Porque daí ele fala assim, pô, a corretora mostrou para mim, falou que ia dar certo e agora não deu. E assim, o cliente satisfeito, né, ele fala para 10, né? O satisfeito, ele fala para 1 às vezes também. Então, acho que o sucesso vem muito disso também. E de você ter conexões, de você ter contatos. Eu falo, no mercado, eu não trabalho muito no alto padrão, né? Mas eu acho assim que o alto padrão, você já tem que ter um contato com essas pessoas, porque ninguém compra um apartamento ou uma casa de 10 milhões com quem ela não conhece. Né, uma casa de 5 milhões, com quem ela não conhece. O Minha Casa Minha Vida, médio padrão, é mais fácil de você vender. Porque são pessoas que elas têm a possibilidade de compra e você consegue entender o que ela quer. O cliente alto padrão, além dele ser muito exigente, ele tem que, antes de querer o imóvel, ele tem que querer o seu atendimento. Então, acho que isso é a chave ali para você conseguir ter sucesso no mercado. E você, Maju, o que você acredita ser essa chave para o sucesso? Olha, eu achei super pontual a fala da nossa colega. Um atendimento é a chave de como você consegue cativar essa pessoa para você para sempre, né? Então, assim, um bom atendimento, um processo claro das etapas também, né? Você saber mostrar, entender o que ele quer para poder oferecer para ele o que ele está querendo e precisando, né? O que ele pode, e ter essa habilidade de estar realmente entendendo o que ele quer e sabendo fazer bem feito o seu trabalho, né? Eu acho que você foi super pontual. Obrigada. E eu acho que o bom atendimento é a chave disso, né? Falta muito aqui em Campo Grande, em vários setores, né? Mas quando a gente está dedicado a estar querendo entender uma pessoa, mostrar o melhor para ela, a gente também é diferenciado. Que bacana. O que você acrescentaria, Letícia? Pelo que eu percebi, hoje em dia, o cliente, ele tá mais antenado no online. Então, ele tá olhando a sua rede social, às vezes ele não te segue, mas ele tá olhando a sua rede social. E o que chama ele para você, pelo menos que tem funcionado pra gente, são publicações educativas, mostrando que você está se capacitando, participando de palestras, que você faz networking, mais do que só mostrar produto. Mas a gente intercala também mostrando o produto também. Tanto que a nossa última venda foi assim, veio através de indicação. A pessoa não segue a gente, mas tem pessoas que seguem a gente, que gostam do nosso trabalho, veio através de indicação, a gente conseguiu vender um terreno, nem foi aqui, foi em Sidrolândia que a gente conseguiu, num condomínio de médio padrão lá. Então, e realmente o que você falou, médio padrão é muito mais tranquilo de vender. O alto padrão demora muito mais a venda. Mas eu sinto que o alto padrão,
a partir do momento que ele confia em você, deslancha bem também. Mas a gente foca também no médio e alto padrão, mas sem deixar de atender também o padrão mais econômico, que também a gente não vai deixar de atender o cliente e tal. A gente só focou mais no médio e alto, que é um atendimento diferente, é um produto diferente, a gente foca mais em estudar. E para mim o diferencial é esse, você mostrar o seu conhecimento hoje em dia e se conectar, mostrar que você se conecta com as pessoas mais do que só mostrar o produto mesmo. Conhecimento de mercado é muito importante também para você orientar bem teu cliente. Perfeito, maravilhosas. E agora, para a gente caminhar para o final, quero que vocês deixem aí uma mensagem para as empreendedoras que estão nos assistindo. Eu começo. Bom, eu vou falar no nosso ramo, no imobiliário, quem deseja ingressar, né? Que atendam bem seu cliente, que não fique só no WhatsApp, que não fique só no Instagram. É lógico que o digital hoje é muito importante, porque antes da pessoa comprar de você, ela compra você. Quem que é a Samara? Eu só falho nisso, porque eu tenho um pouco de dificuldade ainda de gravar vídeo. Eu sempre posto o dia a dia ali, mas eu não apareço muito em vídeo e tal. Então, isso aí eu tenho isso é uma coisa que eu tenho que corrigir em mim. Mas eu acho que é isso. Você quer entrar para o mercado imobiliário ou qualquer outro lugar que você for trabalhar, atenda bem seu cliente. Porque às vezes ele não compra, mas ele vai lembrar do seu atendimento. E aí ele vai falar assim: olha, eu não comprei com a Samara, mas ela atende bem, procura ela, porque ela vai ter a solução porque você precisa. Então, eu acho que é isso. Empreendedoras, né? A gente tem, né? Empreendedoras do agora. Meninas, atendam seus clientes, seja do sabonete da Natura que vocês estão vendendo, a um imóvel de luxo. Entenda o que ele quer, o que ele precisa e se isso vai fazer sentido para ele. E se faz sentido pra você, porque eu falo assim, eu mudei de ramo, depois de 12 anos eu mudei de ramo, porque não fazia mais sentido pra mim, porque eu já não me sentia mais realizada, e eu resolvi mudar, e tudo bem, eu falei, agora eu vou focar no imobiliário, eu quero isso pra minha vida. E eu mudei, inclusive acabei de voltar de um seminário focado, né, no imobiliário, é um seminário para mulheres do mercado imobiliário, que ele acontece todo ano. Fui para Balneário Camboriú e ele acontece em acontece em São Paulo e Portugal também. E esse ano eu fui, me dediquei a isso, a conhecer, a trocar essa ideia, né? Eu acho que até essa troca que a gente está tendo aqui é muito válida, porque a gente acabou conversando os assuntos que a gente não tem muito. Eu, por exemplo, não entendo muito de alto padrão, né? Porque não é o meu público. E eu também, eu foco em outras coisas, mas ela falou da questão do centro, que eu já vou levar para meus clientes. Gente, o centro tá super vivo. Vamos morar no centro, a facilidade tá ali. Então, acho que é isso. Fique por dentro de tudo que você for fazer do mercado, se conecte com as pessoas que fazem sentido para o seu ramo. Perfeito. Mas, Ju? Olha, eu também estava escutando a Samara falar e eu também tenho um péssimo desempenho no digital. Eu não posto nada. Inclusive, eu tô aqui com uma amiga lá do Empreendedoras agora, que ela vai me ajudar a fazer entender como é que eu posso mexer isso aqui, que não saia muito do que eu sou, sabe? Porque é isso. E é uma coisa interessante, eu entrei no mercado imobiliário, eu meio que não era daqui, que uma vez que você saiu de Campo Grande, quando você volta, você nunca mais é daqui, você é nova. Então, assim, eu achei muito difícil conectar com pessoas, né? Mas toda a minha carteira de clientes, ela foi construída em cima do meu trabalho. Não teve indicação de amigos, não teve, porque geralmente alto padrão, você tem toda a razão quando você fala que você tem que estar um pouco inserida assim no meio, para você, né, poder fazer essas vendas e criar credibilidade. Então, se tem alguma colega nossa aí que pensa em entrar nesse mercado, é um mercado muito desafiador. Ele é um rala muito grande, você tem que entender de muitas coisas. Porém, é um mercado que eu adoro realmente estar fazendo o que eu faço, é gratificante. O pessoal muito fala, as comissões são altas, e que não sei, mas até que você consegue uma comissão alta, meu amor, é muito rala e é muito instável também. Você vende, você pode passar um período sem vender, então assim, não é nada muito estável, né? Porém, eu acredito que seja muito gratificante, eu gosto muito disso, investe em conhecimento das cidades, é muito bacana o que a Samara falou dela, tá procurando também conhecimento, porque quanto mais hoje para mim é muito mais fácil, eu vendi os 3 primeiros imóveis no susto, sabe? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Né? Mas aí, hoje eu tenho um domínio do que eu não tinha lá atrás. Então, quanto mais vai passando o tempo, porque é uma escolha.
né? Porque se você resolve sair, você pode ter certeza, ficar um mês fora, você vai perder muita coisa que está acontecendo. O andar da carruagem é bem rápido, né? E se a empreendedora, a colega, não estiver procurando entrar no mercado imobiliário, pode procurar a gente aqui para poder isso fazer aí. um investimento, porque é um excelente negócio, até hoje é muito seguro, dá um retorno muito bacana, é uma forma de você juntar patrimônio e ter uma vida bem confortável lá na frente, né? E você não precisa estar tendo um investimento enorme aqui agora, né? Como investimento ou como moradia também. Acredito assim que todas nós três assim, a gente já conseguiu mostrar que a gente tem um domínio, a gente tem um conhecimento do que está acontecendo, né? Vamos dar esse passo. Isso aí. Excelente, Maju. Letícia? Bom, elas falaram muito do que eu ia falar. Para finalizar, além da conexão que a Samara falou, além da constância que a Maju falou, o que eu posso falar também é muito não desanimar, não se desmotivar, porque a gente leva meses para vender um imóvel, a gente leva meses para ganhar uma comissão, a gente tem que ser responsável com o nosso financeiro para conseguir distribuir isso ao longo dos meses, a gente tem que trabalhar o emocional e ao mesmo tempo você está trabalhando ali todo dia, mesmo horário, toda hora, e não é todo mês que entra o salário, né? Então você Exatamente. tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que continuar se capacitando, continuar trabalhando normalmente, com essa constância, ter todo esse conhecimento financeiro, saber distribuir bem essa parte financeira e tudo vem. Muitos clientes que eu conversei, que eu fiz negócio, também não foi muito da imobiliária que me deu oportunidade. Porque nem sempre é o seu parente que vai comprar, nem sempre é o seu parente que vai indicar. Quase nunca é, né? Nunca aconteceu comigo, né? Mas eles estão vendo e eles estão indicando. Só da pessoa indicar você, ó, fala com ela. Às vezes sai negócio, às vezes não. E você acha assim que não vai dar certo. Eu já achei que não ia dar certo. Exatamente. Mas deu certo porque você estava todo dia ali fazendo. Se você fizer uma vez por semana, não vai dar certo. Mas se você fizer todo dia ali, sai negócio sim. E eu gostei bastante dessa negociação. Não me arrependo. É a dica que eu dou. Perfeito, maravilhosas. Bom, a gente vai ficando por aqui. Gratidão pelo seu tempo. Te vejo no próximo episódio.